Estamos no ar. Ok? Boa noite, meus amigos. Bem-vindo ao DipandaCast número 2, o podcast aqui da. O podcast de quê? Tem tantos grupos, até fiquei confuso, um amigo. É Instituto um Liberdade Angola. Instituto de Liberdade de Angola. Não, O, somos o uma teu, o família. teu podcast da Liberdade. Ah, sim, sim. Podcast da liberdade e da independência, porque a primeira independência é o da tua mente. Né? Podemos não acreditar Certo. todas as mesmas coisas, mas acreditamos em conversas abertas. Bom, hoje teremos dois temas. O primeiro tema é as medidas de combate ao consumo excessivo de álcool e as voltas às aulas no contexto do Covid e talvez um tema diverso no fim. Né? Então, o primeiro tema, acho que todo mundo ficou a saber das medidas contra o consumo excessivo de bebidas alcoólicas em Angola, que foi decretada, acho que creio que foi a semana passada pela ministra Lutukuta, né? Ah, e é engraçado que é o seguinte, sabias quando foi a última vez que essas medidas que medidas similares foram decretadas em Angola? É mesmo? Não tenho ideia. Ah, não tens ideia. Ok, eu tenho cá uma notícia de 2011. Deixa eu ler para ver se isso soa familiar às pessoas. Nos últimos anos, tem-se falado com bastante frequência das consequências negativas do consumo excessivo de bebidas alcoólicas na nossa sociedade e a necessidade de se combater esta prática, sobretudo entre jovens. Nos últimos anos, tem-se falado com bastante frequência das consequências negativas. Repetiu a frase, mas enfim, eu creio que o discurso é quase o mesmo. É um artigo do Jornal de Angola, publicado a 25 de fevereiro de 2011. Bastaria trocar a data e publicar agora. Bom, essas medidas surgiram um pouco como uma surpresa, né? Quase no fim, bom, não digo fim, mas este mês. E as dúvidas que nós ficamos é, será que faz-me lembrar, qual é o valor máximo da taxa aplicada em caso de contravenção? São 400 mil kwanzas. Ok. Sim, 400 sim. mil E ela, kwanzas. E a menor são, se não me engano, 4 mil kwanzas. hum, e você crê que essas medidas poderiam ser efetivas para combater o consumo excessivo de álcool? Samuel, em relação a isso, é, Sim. a ministra afirma, a ministra da Saúde, a doutora Silvia Lutukuta, ela afirma que o índice de consumo excessivo de bebidas alcoólicas no país é bastante elevado. É bastante elevado, tendo atingido é, uma escala internacional, né? Ou seria, sei lá, nós estamos no top da estatística, teoricamente. Mas o engraçado em relação a isso é que a doutora Silvia Lutucuta não apresentou nem estatística, ela não apresentou dados algum, e ela sequer apresentou fontes dessa mesma informação. Então, é meio que ela apareceu na televisão do nada, é, afirmar que nós temos um problema com o consumo de álcool no país, né? E é um problema grave e é um problema de escala internacional, mas sem nenhum tipo de dado, sem nenhum tipo de estatística. Ou seja, ela tirou essa informação da mente dela, da própria cabeça dela. Pelo menos é o que parece. É, como você mesmo mencionou, né, ao citar essa notícia de 2011, esse discurso de que temos um problema aqui de é, endêmico, podemos dizer aqui, temos um problema aqui endêmico, consumo de álcool. Essa é uma coisa que é uma daquelas coisas que permanece no imaginário popular. As pessoas em Angola acreditam que, que o consumo de álcool em Angola é excessivo, sobretudo em jovens, que jovens estão a desperdiçar a vida no álcool, sobretudo, que, por causa de desempregos, problemas sociais e tudo mais. Mas o incrível é que nunca se fala de números. Nós não temos números. Se nós não temos Uhum. números, né, nós não podemos estar a falar
como se fossem fatos, né? Como se fosse um fato Não, conhecido, sabes, isso é interessante. reconhecido. Sabes o que é que isso é interessante? Porque eu estava a ler uma coisa que não tem nada a ver com álcool, mas tem a ver com difamação do Brasil. E este autor estava a dizer que é o seguinte: a, essa é uma tática que ele chama tipo de ou seja, a tática da autoevidência. A pessoa faz Uhum. uma acusação, mas não se dá nem sequer o trabalho de apresentar provas e se comporta como se fosse uma verdade autoevidente. Ou seja, ela declara que é um problema de alcoolismo e ela nem se dá o trabalho de dizer qual é a proporção do problema. Sim, É exatamente. desonesto. É, sim, é muita desonestidade. Né? Isso revela muita desonestidade por parte da ministra. E o que eu não percebo agora, eu estou tentar perceber, é o que eles querem realmente com isso. Né? Porque ficou realmente confuso. Se o governo afirma que é um problema, né? Um problema que eles decidiram resolver por essa via. Não entrando nos méritos de que essas medidas podem funcionar ou não, se irão funcionar ou não, se são ou não eficazes, Bom, mas eu agora. vou na raiz aqui do problema, né? Que é o cerne da questão. Nós temos realmente um problema com álcool em Angola, Ok, né? sim. Eu fui aqui no website mais sério do universo, Wikipedia. Bom, perdão por usar a Wikipedia, mas assim, essa é uma estatística dos países com maior consumo de álcool. Diz aqui a página List of Countries by Alcohol Consumption, né? Lista de países por consumo de álcool. E o número 1 é a Bielorrússia, com um total de, digamos, 17 litros por pessoa e por ano. Deixa eu ver aqui se eu encontro Angola. Angola não está nos 10 primeiros países. Não está nos 20 primeiros países. Portugal tem maior consumo per capita. Não está nos 30 países, né? Nos 30 países com maior consumo. Não está nos 40 países com maior consumo. Não está nos 50 países com maior consumo. Angola é número 76 em termos de consumo per capita. Bom, claro que o consumo per capita é simplesmente o consumo total dividido pelo número da população, correto? Certo? Mas, ou seja, pode ser que 10% da população sejam os alcoólatras que estão a se matar, mas isso é um pouco. Mas se você vê que nós somos o número 77, ou seja, o angolano em média consome 7,5 litros de álcool por pessoa e por ano. E o mais alto que é a Bielorrússia são 17 litros por pessoa ou por ano. Então, em termos de quantidade, eu não acho que somos o pior país em termos de bebedeira. Pode ser que alguns estão a se matar, né? Mas não é todo mundo. Exatamente, essa aqui é a questão, né? Se não é um problema, se não é um problema, a solução apresentada para resolver o problema é meio, quer dizer, apresentar uma solução para resolver um problema que até onde sabemos não existe, é uma coisa meio estranha, né? Que me leva a questionar qual o interesse por trás daquilo. E eu penso, não sei se o Samuel concorda com isso, né? É que o Estado, né, sobretudo após essa toda a questão da pandemia, do Covid-19, há uma necessidade por arrecadação de fundos. Há uma grande necessidade por arrecadação de fundos, né, como o presidente da República, né, João Manuel Lourenço, no seu discurso à ONU, né, recentemente, penso que há uma ou 2 semanas, ela afirmou que todos os fundos que seriam destinados a recuperar a economia do país e a outros gastos foram todos conduzidos para o combate ao Covid-19, né? Ao Covid-19. E há uma outra série de questões no país. Então, o governo está naquela fase que ele precisa
que ele está carente de fundos. E me parece que o governo angolano quer obter fundo de qualquer forma, qualquer via. Isso está se manifestar nas multas, nas tais multas que estão a ser impostas nas últimas semanas. Não é apenas essa multa, né, em relação ao álcool, é também a multa em relação às máscaras, multa em relação ao estado de emergência, é, é multas e multas e multas. Né? Parece que o governo angolano tem algum interesse, né, em arrecadar algum fundo, né, por essa via em particular. Mas vejam, pode ser que seja um reflexo, mas eu não creio que seja possível arrecadarem dinheiro suficiente com multas, porque é o seguinte, você não pode. Eles não são Moisés para tirar a água da pedra. Porque a economia real autóctone angolana, né, a que não depende do petróleo, é paupérrima. Então, todas essas multas, se calhar, eu acho que não é bem a questão da multa, de arrecadar dinheiro, porque é impossível eles arrecadarem dinheiro para esse Estado funcionar do tamanho que ele tem. Eu creio que é o nosso mal de sempre, querer imitar os outros países. Porque é o seguinte, a África do Sul impôs também um controle de álcool, mas muito mais cedo. Eles impuseram um controle de álcool logo na primeira ou segunda semana do estado de emergência e não tinha nenhuma necessidade. Tipo, é um vírus que se transmite pelo ar e às vezes pelo toque. O que é que isso tem a ver com cerveja? Não tem nenhum. Aliás, puseram um controle de cerveja, a proibição de vender cerveja e vender tabaco. E foi um desastre. Sim, foi um desastre. Não tem. Sim, aumentou o contrabando, aumentou a violência. Sim. Então, eu acho que aqui o problema é que o governo angolano quer imitar esses controles que também foram impostos em outros países. Esse reflexo aí. Porque está claro que todos os países estão a receber essas instruções da mesma fonte que é a OMS. Ou pelo menos eles querem mostrar trabalho. E eu não creio que seja suficiente, mesmo que eles multarem 50% dos bêbados, não creio que seja suficiente para ter qualquer tipo de receita que seja sustentável. E agora, a segunda coisa sobre essa... Aliás, bom, resumindo, eu não creio que seja o dinheiro, creio que é só um reflexo moralista e autoritário. Porque como já vimos naquele artigo de 2011, esse discurso contra o álcool é sempre uma repetição. Agora, a segunda questão sobre isso é o seguinte: será que isto vai resultar em mais mortes ou mais atos de violência pela polícia? A tua opinião? Sim, levantaste um bom ponto. Primeiro, em relação à proibição. A proibição em si, o fato do governo angolano se dispor a proibir já demonstra um viés autoritário do nosso governo. Né? Nós estamos a ver, é uma expressão que é utilizada por um autor norte-americano, o Rashidoni, Rosa John Rashidoni. Ele usa muito essa expressão do totalitarismo. O que seria totalitarismo? Seria o Estado a intervir em cada aspecto da vida humana, né? em cada decisão do indivíduo. Já não é mais o indivíduo a decidir, a tomar decisões em relação ao seu bem-estar, à sua saúde, à sua segurança, passa a ser o Estado. O Estado se sente legitimizado a intervir diretamente na vida do cidadão. É exatamente o que acontece em Angola. É que o Estado angolano, sob a justificativa de cuidar da saúde dos angolanos, né, de cuidar do bem-estar dos angolanos, ele quer assumir a função de consciência, de mente, de razão dos angolanos. Né? Quer ser ele a definir quanta bebida alcoólica as pessoas têm de consumir, né? Quem não deve consumir e tudo mais. Né? Que nós estamos a ver aqui um sentimento totalitário, um sentimento totalitarista de tomar posse da vida do cidadão. Em relação à questão da polícia, nós inclusive falamos na semana
semana passada. Desculpa, Milton. Aham. Essa questão do reflexo totalitário, um último comentário é o seguinte. Inventar um problema para criar uma solução é o truque mais antigo utilizado para conseguir poder. Até nos antigos impérios tinham isso. Ou seja, se tens um inimigo real, o inimigo que existe de facto, o império vai te salvar. Mas se não tens, o império vai criar um inimigo e vai te salvar. É aquele Nero. vista Caso de Nero. para ser salvo, sim. Mas continua. Sobre a polícia? Sim, em relação à polícia, nós inclusive falamos, foi o tema do nosso primeiro podcast. Em relação à polícia, né, é que a polícia angolana tem um problema. É que a polícia angolana não é devidamente treinada, não tá preparada para cumprir, fazer-se cumprir determinadas leis, determinados decretos governamentais, né, e fiscalizar determinadas atividades, até mesmo pela própria conjuntura do país. Estamos a falar de as ruas não estão bem localizadas, né, que o bilhete de identidade tem uma residência, mas aquela residência não é uma residência real, todos esses problemas de localização, divisão administrativa e tudo mais, que torna difícil em si, torna caótico, né, o cumprimento de determinados deveres que o Estado impõe ou que leis impõem à própria Polícia Nacional. Isso tem permitido, e nós já falamos na semana passada, que alguns tipos de comportamentos excessivos, né, atos corruptos da própria Polícia Nacional, porque não há controle, não há fiscalização eficaz, não há um funcionamento pleno, né, das próprias instituições. Ao dar mais uma responsabilidade como essa à Polícia Nacional, o que o Estado está fazendo na realidade é dar carta branca para a Polícia Nacional extorquir o cidadão angolano, né? Todo cidadão angolano, nesse exato momento, né? Caso essa lei passe, né? Irá ser vítima, poderá ser vítima da Polícia Nacional, caso esteja a beber cerveja, caso esteja bêbado, caso tenha excedido o seu consumo de álcool. E uma coisa engraçada, na questão da própria arrecadação, é que o dinheiro não vai para o bolso do Estado. Vai parar em agentes corruptos da Polícia Nacional e ponto final. Sim, é o caso misto. Sim, serão pessoas agredidas. Sim, é pretexto para eles mexerem. Serão pessoas agredidas, pessoas violentadas, né, porque o Estado decidiu que consumir bebidas alcoólicas demais é um crime. Olha, veja, isso faz lembrar de uma conversa que eu tive com um amigo uns anos atrás, em que nós, angolanos, naquele grupo que estávamos a conversar, achamos muito estranho que em Moçambique os polícias extorquiam as pessoas na via pública porque eles tinham o direito de identificar qualquer pessoa por qualquer motivo. Então, logo, enquanto que em Angola nós pagávamos gasosa por estar a conduzir sem um documento, em Moçambique pagavam gasosa por ter esquecido o bilhete em casa. Acho que infelizmente o que está a se criar aqui. Agora, em relação à questão da violência, eu não creio que seja... Primeiro, como já falamos da semana passada, eu não creio que haja uma epidemia de violência militar em Angola, né? Então, eu acho que os atos de violência que vão acontecer os simples factos de que, antes dessas pessoas serem polícias, eram angolanos. Então, se as pessoas são desorganizadas em tudo ou mais, o facto de colocar ele dentro de um uniforme, mesmo que você lhe dar a melhor formação do mundo na China, porque muitos polícias angolanos têm boas formações, mas o facto é que ele ainda é um angolano. Então, os reflexos com o qual ele foi educado, ele vai levar aquilo no seu local de trabalho, que é a polícia. Então, é uma simples questão de ineficiência e, ao aumentar o contacto entre a polícia e o cidadão, né, aumentando mais um pretexto para as pessoas serem abordadas pela polícia, a probabilidade de acontecer um erro vai aumentar. Então, agora,
Uma coisa importante que se perdeu nesse anúncio todo do governo e que é muito triste, né? Aliás, além do facto de que eles nem sequer provam que o problema existe, é que eles nem sequer há algum tipo de discussão para saber se a solução que eles propõem é sequer eficaz para o problema que eles dizem existir. Porque lembras que, Hamilton, quando tivemos uma live antigamente em que falávamos do desgoverno, né? Que era o seguinte, as pessoas têm que ser capazes de se governar a si próprias em sua vida, governar os seus assuntos dentro da sua família, governar os seus assuntos dentro do seu bairro ou rua, e depois é que aquilo vai crescendo e que nós, em conjunto, conseguimos governar-nos como uma sociedade. E isto é importante porque a polícia sim existe para aplicar a lei, mas a verdade é o seguinte, é que é mais fácil aplicar a lei em um país que já a respeita. Porque a lei em si é um pouco como se fosse uma coisa espontânea, né? Surge a interação, é parte da interação livre entre as pessoas. Então, na Europa, por exemplo, as pessoas raramente bebem na rua. Sim, é proibido beber na rua, mas o próprio europeu, por sua própria iniciativa, raramente vai chegar na rua, começar a beber cerveja e meter música fora. Muitas vezes são até imigrantes angolanos que fazem isso. Então, a ministra até pode vir aqui com multas de 400 mil kwanzas, 1 milhão de kwanzas, mas se o angolano em si não acha aquilo uma coisa anormal, então ele vai continuar fazendo, porque ele sabe que não é uma coisa normal do fundo do seu ser. Então, o consumo excessivo de álcool até pode ser um problema que tem que ser resolvido, que pode ser resolvido, mas não é a base de leis, é a base da mudança da cultura. Sim, exatamente, eu concordo, né? É aquela questão que eu mencionei anteriormente, a questão do totalitarismo, né? Indivíduos, antes de tudo, antes de qualquer coisa, quem deve se responsabilizar pela própria vida, pelas consequências dos próprios atos, é o indivíduo em si, né? É a pessoa que toma determinada, que toma posições, que faz determinadas escolhas. E claro, Não, é muito que essa simples. que, que, que Ah, como? não, Pode continuar aí. sim, Tá eu bom. estava a dizer, é muito simples. O teu estado de saúde depende em parte das tuas decisões. Então, Exato. e as tuas decisões vocês tomam porque é conveniente e necessário para ti. Então, por que o governo tem que vir se intrometer nas tuas decisões pessoais, né? Se aquelas pessoas dizem respeito a ti mesmo. Isso é Sim, apenas uma maneira de criar mais fricção. sim, exatamente. Além do fato de que questões como essa, questões desse fórum, que é um fórum mais de comportamento, é uma questão é uma questão muito mais individual, muito mais do fórum social mais íntimo, mais local, uma questão que afeta mais diretamente a família, né, ou até a própria comunidade em que o indivíduo se encontra, seriam problemas, né, seria muito mais interessante ações, a promoção de ações que levassem a família, esses agentes da sociedade que estão mais próximos do indivíduo, né, lidarem de forma mais direta com esse problema. As Mas, famílias, por exemplo, autoridades tradicionais, igrejas, sim. tem organizações, ONGs Não, mas que veja, mesmo trabalham com essas se. questões. E veja, não, mesmo por exemplo, eu acho que é mais interessante a questão da família. Porque é o seguinte, na nossa cultura atual é uma cultura excessivamente individualista e atomizada. Então, por exemplo, será que a pessoa sequer ouve os conselhos da sua família? Será que se ele não ouve o conselho da família, vai ouvir o conselho de outra pessoa? Então, está bem? É menos um problema de alcoolismo e mais um problema até da nossa cultura. Sim, Então, exatamente. a intervenção tem que ser mesmo aí. Então, é aquela velha questão, Samuel. Problemas culturais, problemas psicológicos, de forma psicológica, comportamental, culturais, não podem ser resolvidos com decretos. Não são decretos, não são aprovação de leis que vão resolver um problema cultural, né? O que devia se fazer é estimular esses agentes culturais, né, mais diretos, que lidam de forma mais direta com os indivíduos,
né? De modo a educar, de modo a consciencializar os indivíduos a ter um melhor comportamento, uma melhor atitude e visões em relação ao álcool, né? Em relação ao consumo do álcool. E eu penso que isso é uma questão que, inclusive, é, não precisa de intervenção ou de opinião estatal em relação a isso. É uma questão que igreja já tratou isso há tempos, né? A torta direita em Angola, você vai numa igreja, vai encontrar sermões sobre o excessivo consumo de álcool, né? É um comportamento que socialmente em Angola não é aceito, né? Se fores Mas, em qualquer bairro e encontrar mas veja, sim, sabes, o problema às vezes, o problema é que nós temos que ter o seguinte. Uma coisa é você falar e outra coisa é você pôr em prática. Tipo, é socialmente reprovável no discurso das pessoas, né? Da boca para fora, na ponta da língua. Mas, para ser reprovado de fato, você deveria educar as pessoas, né, a ter o autocontrole. Porque a questão do consumo de álcool é uma questão de autocontrole. A pessoa até pode gostar do álcool, mas deve ter apenas o suficiente para ficar saciado. Mas o alcoolismo, o problema é que as pessoas bebem e não param. Então, você até pode fazer um discurso na igreja, por exemplo, ao teu filho, a dizer que não, ele não, beber é pecado. Mas se voltar em casa, você não o ensina autocontrole com, por exemplo, com uma coisa simples, por exemplo, comer. Ele tem que comer simplesmente aquilo que precisa para ficar saciado, mas você não o educa a moderar a sua busca pelo prazer. Então, logo que ele provar a cerveja, ver que tem algum prazer, ele não vai ter aquele tipo de autocontrole, está a ver? Então, às vezes, muitas das vezes ficamos apenas presos nas palavras. E às vezes o problema não é as palavras, o problema de educação é um problema às vezes de longo prazo. Você está a moldar a personalidade da pessoa, isso leva tempo. Pode levar 5 anos, 10 anos. E tem que começar desde cedo. sim, e também existe o fato que, mesmo até o consumo excessivo, o abuso do álcool, não deveria em si constituir crime. Não deveria constituir crime porque é a priori um problema individual, né? Não deveria ser outros, né? De maneira compulsiva, a determinar o que um indivíduo deve colocar no próprio corpo, né? Se deve colocar água, sumo, leite, ou álcool de forma moderada ou de forma excessiva. Deveria ser o indivíduo, de forma consciente, independentemente dos valores dele, a escolher, a ter esse direito de escolher e, claro, ser responsabilizado por isso, né? Ao invés Cara, de nós sim. estabelecermos esse Estado paternalista, né? Que quer ser responsável por tudo. Porque, na verdade, essa é que é a questão, né? Quando você retira a responsabilidade do indivíduo pela sua própria escolha, como você mesmo referiu, o, aquilo acaba por acrescentar muito mais poder sobre aquela pessoa, sobre aquele indivíduo, né, para a instituição ou a figura que irá assumir essas mesmas responsabilidades, nesse caso o Estado. Ou seja, cada vez que o Estado assume os deveres e responsabilidades que seriam dos cidadãos, é o Estado que está a crescer, é o Estado que está a ser maior, e é o Estado que está a ter cada vez mais poder sobre a vida dos cidadãos. Ou seja, anteriormente, o Estado não poderia te prender, ou te multar, ou te coagir, né? Ou te violentar por consumir excessivamente bebidas alcoólicas. Agora ele pode, né? E como um abismo chama o outro, né? E eu gosto de dizer isso, eu costumo dizer isso. O que é que impede amanhã o mesmo Estado que faz isso em relação a bebidas alcoólicas fazer o mesmo em relação a outra coisa qualquer? Vamos lá ver, Sabe o que é que refrigerantes, vai, sabe o que é que né? vai Ou fazer impedir? isso com.
Ah, sim, com refrigerantes e outras coisas. Eu acho que, Sim, teoricamente, porque se você ver em outros países, por exemplo, na Europa e na América, a tendência mesmo é essa, é dizer que não. Isso sempre vai por duas vias. Não, três vias. A primeira via é vamos proteger as crianças. A segunda via é todo mundo tem direito à saúde, por isso temos que proteger as pessoas. E a terceira via é, olha, nós temos saúde pública e por isso as pessoas que causam mais gastos da saúde pública, como os bêbados e os fumantes, eh, eles têm que ser, nós temos que impedir que tenhamos mais dessas pessoas para diminuir os gastos. Mas, epá, enfim, resumindo, acho que aqui o importante é o seguinte, é que cada um tem sua vida, cada um vai entrar no buraco sozinho e ficar lá com as minhocas. Então, cada um tem que viver, é livre de fazer suas escolhas e viver a consequência dos seus atos, especialmente quando as consequências estão restringidas à mesma pessoa. Beber álcool é um hábito milenar, né? Desde o terceiro século antes de Cristo. Epá, as pessoas bebem, deixam as pessoas beber em paz. Eu acho que é apenas um reflexo e um desejo de imitar. Agora, trocando um pouco no mesmo assunto, mas uma diagonal, eu acho também que esse assunto da proibição revelou aqui um outro problema que nós temos, né? É um problema, digamos, da falta de capital intelectual, entre aspas, em Angola. Ou seja, as pessoas estão, mesmo quando estão certas, pensam do modo errado. Tem aqui um artigo do DW, né, da Deutsche Welle, que diz: Angola, jovens bebem porque não têm trabalho. É assim que alguns cidadãos reagem em Luanda à medida do governo angolano consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Ou seja, um está louco porque quer proibir uma coisa que talvez nem queriam, e o outro está louco porque diz que as pessoas que não têm emprego bebem porque não têm emprego. Se você não tem emprego e não tem ordenado, como é que você tem dinheiro para beber? Será que há algum truque que você pode me ensinar, Milton? Não está a precisar. como pode repetir? Eu disse, eh, nesta matéria da Dutch Well, né, eh, alguns jovens dizem que eles bebem excessivamente álcool porque não têm trabalho. E se a pessoa Ah, que ok. não tem ordenado, como é que ele tem dinheiro para... Sim, Por isso, eu sou angolano, mas talvez isso é uma novidade que eu não saiba. Eu quero também ter dinheiro sem trabalhar, porque trabalhar está difícil. O que achas disso aqui? sim, é uma das coisas. Eu vi a matéria na TV Zimbo e em relação a isso, né, em relação a eles foram para casas que fazem bebidas alcoólicas caseiras, né, aquelas bebidas alcoólicas, né, capuca, caporroto, quimbombo e as restantes. Né? É uma das coisas mais bizarras que eu ouvi nessa semana, né? Essa desculpa de que o desemprego, é, o desemprego seria a causa do alto consumo de bebidas alcoólicas. Mas, como já referiste, né? Se esse mesmo discurso é o mesmo discurso de há 9 anos atrás, quando o país estava economicamente estava em melhores condições do que agora, né? Do que na atualidade. E que esse discurso é repetido vezes sem contas. Né? Eu não vejo como estabelecer aqui uma correlação, até na verdade, nem sequer causalidade eu não consigo estabelecer, mas eu vejo que nem sequer correlação nós conseguimos estabelecer. Os militares que consomem bebidas alcoólicas, que fazem confusão, os comandos e tal, eles são empregados. Os polícias, Sim, né, que vezes sem conta, estão metidos em confusão, embriagados, eles estão empregados. A maior parte das pessoas que estão na desbunda, né, fomos a ver em qualquer festa, qualquer coisa, discotecas em Luanda agora, são pessoas empregadas. Ou seja, a maior parte das pessoas que abusam de bebidas alcoólicas
esses são justamente as pessoas Não, mas que é um têm simples emprego, que têm problema uma vida mecânico. razoavelmente estável. Razoavelmente Não, estável. sim, e é um problema simplesmente de lógica simples. Para beber, tens que pagar para te darem a bebida. Então, se você não tem emprego, não tem dinheiro, como é que você tem dinheiro para pagar? É um contrassenso lógico. Epa, Sim, sim. é um Na contrassenso verdade, é muito bizarro, né? e, Nós yeah, podíamos fazer um experimento, Samuel, nós poderíamos fazer um experimento, é só colocar, é só arranjar 10 jovens, 10 jovens, é, como é que é, 10 jovens desempregados, né? Ou 50 jovens desempregados, e aí ver o que vai acontecer depois de dois jovens desempregados que não consumam bebidas alcoólicas, e ver e acompanhar eles por 2 ou 3 anos e ver o que vai acontecer. Né? Vamos ver se seria eles todos mesmo, vão ficar bêbados. não, seria mesmo interessante. E mesmo essa questão mostra realmente que é o seguinte, as pessoas têm às vezes tentam fazer relações lógicas demasiadamente simples, né? É tipo, por exemplo, quando falar que não, os polícias, os comandos, ou seja, são pessoas que têm dinheiro, são pessoas até que receberam treinamento e alguma educação formal, né? São até pessoas que Uhum. têm disciplina militar e às vezes recebem ordens, mas por que eles não têm autodisciplina pessoal? Porque é uma coisa que faltou desde a infância, ou seja, o problema não é a disponibilidade da bebida, o problema é o autocontrole das pessoas, mas como o governo e a ministra, o que é que eles têm disponível como instrumento? Né? Tem disponível multas e apreensões de pessoas, então, quando você tem um martelo, todos os problemas parecem um prego. Bom, acho que podemos passar a outro tema ou queres fazer mais um coisa, mais um detalhe aqui? Não, não. Não há nada a acrescentar. Ok. Aqui agora o próximo tema é a volta às aulas, né? Como justificar a volta das aulas? Essa é a pergunta, né? Face à insistência do governo em noticiar o aumento de casos dia após dia. O que é que você acha aí da questão da volta das aulas? Sim, a questão da volta das aulas. Eu estive aqui a ver é, e é um debate aqui, é um debate complexo em relação a isso. Sobretudo em relação às crianças, sobretudo quando o assunto são crianças. É, o que os dados atuais em relação ao Covid-19 mostram que pelo menos 9%, somente 9% dos infectados por Covid-19 são crianças. 8,9% por aí, né, são crianças. O que revela que a maior parte dos afetados com Covid-19 são justamente adultos. E também há o fato, né, e a própria OMS no seu site, ele faz menção em relação a isso, que os sintomas do Covid-19 são menores, ou são, em certo sentido, mais fracos em crianças do que em adultos. Também existe o fato de que a taxa de mortalidade de Covid-19 em, em crianças, adolescentes, é muito menor em relação a adultos, sobretudo adultos que têm síndrome metabólica. Né? Nós estamos a falar de diabéticos, hipertensos, pessoas com problemas renais, problemas hepáticos e coisas assim dessa natureza. Então, em teoria, eu diria que teoricamente o risco de vida de crianças e adolescentes que forem para a escola será menor. Né? Eles teoricamente eles estão melhor protegidos em relação aos adultos. A grande questão que se coloca é na questão da infecção. Será que crianças na escola irão irão facilitar a propagação do vírus, o vírus e tudo mais? Esse é que é o grande debate. E, sinceramente, um debate complexo, porque nós não temos tantos dados para fazer aqui afirmações contundentes, né, afirmações finais. Até porque, durante todos esses meses de Covid-19, os países fizeram lockdown, ou seja, fizeram lockdown, proibiram as escolas,
né, as escolas de funcionar. Então nós não temos como ter tantos dados em relação às escolas, né, muito também por isso, né, é, mas nos dados que estão disponíveis nós podemos ver Sim, que os dados. o foco de propagação não costuma ser crianças, né, costuma ser mais adultos, idosos, né, a propagação está a ocorrer muito por conta de adultos do que propriamente por criança. Embora exista alguns casos de pessoas que foram contaminadas por Covid-19 por crianças, mas o número é reduzido em comparação a adultos. E uma coisa aqui, em relação ao número de casos que está a aumentar, né? Realmente, acho que aqui diz na estatística da OMS que Angola teve, acho que na última semana, acho que 600 casos, não, 300 casos, né? Comparando com a semana, ou seja, mais 300 casos da semana passada. Não, outubro, sim, na semana dia 8 de outubro, mais 300 casos. Mas assim, o número de mortos ronda apenas tipo uma morte ou duas mortes por dia. Aliás, não há nenhum dia em que há mais de, de 10, de 15 mortos. Aliás, só tem 212 mortos e 6 mil casos, dos quais 2 mil recuperados. Bom, por isso, realmente, neste caso aqui do Covid, eu não tenho nenhuma opinião. Né? Como disseste, a gente nem sabe se as crianças, quando infectadas, são infecciosas, né? Quando têm sintomas leves. Até porque é uma doença respiratória. Talvez, se elas não têm sintomas leves de tosse, é menos contagioso que um adulto. Mas será que o vírus está na saliva e as coisas gostam de meter os dedos na saliva para tocar nas coisas? Então, eu não sei, não tenho opinião nisto. Apenas tenho dois reparos. O primeiro reparo é que, nesse tempo que as aulas estão encerradas, as crianças não estão propriamente em casa. Se andar pelos bairros, vai ver que está todo mundo a andar de cima a baixo. Na maioria das casas está a ser isso. Acho que desde que as pessoas notaram que o Covid não é propriamente a ébola que está a cair as pessoas na rua, como nós víamos nos vídeos da China, então há um certo relaxamento das medidas das pessoas, né? Então, de proteção das pessoas em casa. Então, se calhar que estão todos eles na escola com aquele controle, até pode ser que haja menos risco de contágio. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa está a haver uma reclamação doida das pessoas dizendo que as escolas não têm condições. Acho que é aqui no Ango Notícia, né? Que diz um estudo realizado em 70 escolas em 99 províncias diz que praticamente, desculpa, 79% das escolas, 50% das escolas não têm água canalizada e 79% têm fontes alternativas como tanques ou poços. Ou seja, é aquela questão, as pessoas nem sequer se preocuparam se há realmente o risco de contágio, mas já estão a trazer aqui outros problemas, né? E eu acho que isso mostra um pouco a falta de foco. Aqui a questão em principal é saber se há risco de contágio ou não. E outra coisa que não está a se falar nesta volta às aulas é o seguinte: será que é realmente necessário que as crianças vão à escola 6 a 8 horas por dia, 5 vezes por semana, para aprender? Né? Acho que houve um pequeno período aí que tentaram fazer ensino à distância. Será que, ou mesmo esse período que vão fazer ensino alternado, as turmas vão por dias alternados, divididos em dois? Se as crianças conseguem aprender em si, talvez seja um bom método educativo para adotar de passar o Covid. Sim, O que é que sim, em relação a isso, seria interessante, eu ainda apoio que, que se deixe que escolas, sobretudo escolas privadas que têm condições para tal, né, que eles tenham essas opções, né, tanto uma opção para presencial e
e uma opção, ou talvez semipresencial, ou talvez mesmo à distância somente, né? Que vai permitir também a melhor gestão aí das crianças, porque um dos problemas que vai surgir e a questão que está a ser sempre levantada, né, em relação às condições é, imagina uma sala de 40 alunos que foi programada para ter 40 alunos, tem 40 estudantes. Como é que vai ser? A questão do distanciamento, né? Não. A Não, regulação o do problema é horário. esse. Eu estava no. Esse até é um pequeno problema. Outro problema maior que é o seguinte: a questão das atividades extracurriculares dos alunos. Eu estava aí essa semana ao lado do. Desculpa te cortar, ao lado daquele gesto da Sagrada Família. Tem um pequeno parque, né? Lá da Sim, igreja da Sagrada Família. E o que é que eu encontrei aí? Há alguns pombinhos a namorar, porque, claro, algumas pessoas vão à escola, porque ao sair da escola é uma maneira de você sair de casa para ir namorar sem que as pessoas em casa desconfiam. Então, e o distanciamento social nessas circunstâncias, como é que fica, meu? não, mas é o que eu estou a dizer, é muito complicado. Né? Na verdade tem lados positivos. Um lado é que as pessoas vão voltar à vida normal, né? Que vai ajudar a resolver problemas psicológicos, problemas sociais, até que foram surgindo durante esse período da pandemia, né? Da pandemia, estado de emergência, estado de calamidade, o estado de sítio, até já não sei quantos estados nós temos. Todos Mas, os estados. é, yeah, mas o ponto aqui, né, é justamente saber se as escolas, sobretudo escolas públicas, elas terão condições, né, para esses desafios. Porque, falando sério, eu vi algumas imagens, alguns vídeos por aí, parece que as escolas, elas mal têm torneiras, né, elas mal têm água, para começar, elas mal têm condições para higienização. A maior parte das escolas públicas estão sobrelotadas, tem turmas que deveriam ser para 30 alunos, mas tem 60, tem 70 alunos. É, Aquilo vai ser um grande exercício de gestão. Um exercício de gestão que eu não penso que as escolas angolanas estão preparadas, estão capacitadas para ter. Né? Vamos lá ver. Os próprios colégios e universidades, eles quase faliram, alguns inclusive faliram durante esse período de lockdown, né? De paralisia, né? De paragem. Nós vimos que ele já tem capacidade de gestão de fundos, né? Sobretudo gestão financeira, né? Capacidades questionáveis de gestão. Eu não estou a ver como Não, que acho que eles vão aqui. gerir materiais, vão conseguir gerir as pessoas durante esse período. Não, eu acho que a nossa sorte é que isto aqui não é ébola, então não vai ser tão grave. E a volta das aulas não vai ser muito um problema na minha óptica. Eu também penso que não será um grande problema, né? E porque, porque não sei se lembras do tempo da cólera, né? Porque se tens uma doença realmente que está a matar centenas de pessoas, dentro do estado de espírito angolano, as pessoas instintivamente tomam algumas medidas de autoproteção. Então, eh, ou seja, eu acho que não vai ser um problema. Eu acho que até que o problema é que se não aproveitar a oportunidade de criar ou de adotar métodos alternativos de ensino, tanto em escolas como na universidade, com o ensino à distância e dias alternados, para talvez reduzir um pouco o custo da educação, né? Com métodos alternativos. Ok, olha, temos mais aqui 10 minutos. Podemos pegar esses 10 minutos para temas diversos? É, não, nós podemos passar para o terceiro tema. O terceiro tema que é. Deixa eu ver aqui. Ah, ai, 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 ai. Não, o nosso
o nosso ministro da Dilson, acho que só me deu aqui 2 temas. Deixa eu ver, deixa aqui confirmar. Onde é que está? Ok. Ok, são 2 temas mesmo. Yeah. Não, Okay. vamos lá ver. E assim, são 2 temas mesmo para hoje. Ok, eu tenho aqui dois temas diversos interessantes que têm a ver com os países vizinhos a Angola, né? Porque é o seguinte, nós podemos não estar interessados no que acontece além das nossas fronteiras, mas aquilo é um pouco tipo a água à volta do barco, né? O barco está consciente que está a flutuar, mas a qualquer momento pode pegar água, no momento que menos espera. Eu acho que achei 2 notícias interessantes, né? A primeira notícia interessante é no Congo Democrático, né? Em que aconteceu duas coisas interessantes. Primeiro, houve um rumor que surgiu, ninguém sabe de onde, que iria se criar um novo município para poder entregar a sua gestão a uma tribo, ou seja, é um município que já existe, mas que tem 2 tribos, e que iria se criar um município do Minengue, não sei se o nome é este, e entregar a gestão a uma tribo, a uma das 2 tribos, ou seja, para dividir as pessoas, né? E o assunto criou um monte de bafafá nas redes sociais, ao ponto que o próprio presidente da República do Congo teve que desmentir. Aliás, ele não desmentiu, ele disse que ele vetará a criação dessa nova comuna. Sabes qual é o problema da história? Tenta imaginar. Deixa eu ver. Não vem aqui nada em mente. Ok. Não existe nenhum projeto para criar a dita comuna. Foi meramente um boato de bairro que chegou até a presidência da República e foi aceito como uma verdade. Sério. Sério, sim. Isso me lembra um caso que ocorreu no Brasil nos anos 90, quando a internet, anos 90 e começo de 2000, quando a internet surgiu, estava aí a engatinhar, havia um boato de que os Estados Unidos iriam anexar a Amazônia, né? Toda a floresta amazônica seria invadida pelos Estados Unidos e seria anexada aos Estados Unidos da América. Aquilo rodou na internet durante meses, né? Ao ponto de que o Congresso brasileiro, o Parlamento brasileiro, criou um comitê, se não me engano, um comitê para investigar, né? Para investigar essa informação. Eles inclusive chegaram de convocar o embaixador dos Estados Unidos do Brasil para justificar, né? Sim, para justificar, né, essa informação, ou para esclarecer essa informação, né? E o engraçado é que isso durou anos, e mesmo anos depois, né, alguém de novo no Congresso levantou essa questão, né, de que, olha, nós estamos aqui todos distraídos, mas estamos a receber informações por e-mail que os Estados Unidos já prepararam os militares, a qualquer momento eles vão invadir o Brasil e vão tomar toda a floresta amazônica. Olha, isto para mim, parece uma anedota até piada, mas isso para mim, sabe qual é? Sabe se isso é sintoma de quê? É sintoma da falta de seriedade das pessoas. Porque não sei bem o Brasil, mas no caso do Congo, eu tenho um pouco de convivência e o estereótipo de conversas dos congoleses, né? Essas conversas assim políticas entre pessoas, é aquele estereótipo da história da gritária, né? Petit, 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 petit. Ou seja, é uma discussão exaltada, rápida, e em que as pessoas nunca param para se perguntar, né, qual é a veracidade dos fatos. E, claro, todo país tem isso, todo mundo tem, até nos Estados Unidos tem isso. Mas o que você tem em outros países é que este modo de discutir os problemas é geralmente das classes baixas. E na classe alta, né, e na elite, você tem uma discussão mais calma, ponderada, pode não ser totalmente sincera, né?
Mas mesmo na mentira, há uma maneira lúcida de ver as coisas. Mas você me conta do Brasil, que eu vi do Congo, significa que esse modo histérico de encarar os problemas chegou até no topo do Estado. Até um senador repetir um boato porque isso é um boato de bar, praticamente, meu. Sim, sim. Boato de E, internet. e veja que essa história de anexação da Amazônia ainda é mais estranha, porque é o seguinte, normalmente esse boato surge quando tem governos direitistas nos Estados Unidos, né? Por exemplo, do Bush, por quê? Porque há uma lógica mecânica que diz direitista é imperialista, e imperialista vai roubar a Amazônia, né? Mas quando você vê na realidade dos factos quais são os riscos reais da Amazônia ser retirada do Brasil, é por pessoas, digamos, de governo de esquerda que a esquerda do Brasil ama. Por exemplo, o Joe Biden, o Macron da França. Por exemplo, o Joe Biden, na semana passada, diz que não, o Brasil ou aceita 30 bilhões de dólares para preservar, entre aspas, a Amazônia, ou os Estados Unidos vão colocar sanções econômicas contra o Brasil. Isso não parece ser uma conquista, mas é o seguinte: se você deixa um país estrangeiro investir 30 bilhões de dólares em uma zona qualquer do seu país, é dinheiro suficiente para eles comprarem consciências, comprarem políticos, criar militâncias contra antinacionalistas e instalarem suas empresas em pontos estratégicos. Então, aquilo é uma conquista de estilo moderno, um pouco também o que a França fez. Diz, olha, o Brasil tem que aceitar que ONGs francesas e europeias se instalem na Amazônia para monitorar a zona, ou o Brasil sofrerá sanções. Também é uma forma de conquista. Mas essa forma de conquista verdadeira as pessoas não têm, imaginam outras. Uhum. É o mundo das avessas. Sim, agora, a segunda notícia interessante que eu vi esta semana foi na África do Sul. Aconteceu três coisas seguidas. Né? Primeiro, houve um pequeno comício em que o ministro do Interior estava a conversar com algum pessoal em uma pequena cidade rural para falar dos problemas de segurança pública que eles têm. E um dos fazendeiros brancos naquele comício questionou diretamente o ministro sobre os crimes que eles têm sofrido e a falta de policiamento na zona deles. E o ministro começou a gritar com o fazendeiro, alegando que o facto de o fazendeiro questionar era sintoma de um racismo latente que o fazendeiro tinha contra o ministro e que o fazendeiro deveria respeitar o ministro. Respeitar político, independentemente do país, eu acho que é um crime contra o Espírito Santo e ninguém é obrigado a fazer isso. Essa é a primeira coisa. E seguiu-se que esta semana, aconteceu mais um desses crimes que é ataques à fazenda e matou-se um jovem que era um fazendeiro, trabalhava numa fazenda, um gestor de uma fazenda, que tinha apenas 21 anos. E o tribunal parece que queria soltar os acusados, né, alegando alguma tecnicalidade, e os fazendeiros daquela zona fizeram um motim. Claro, motim na África do Sul acontece todos os dias, mas era o primeiro motim feito por brancos e por fazendeiros desde 1920. E dentro daquele motim invadiram a cadeia para tentar tirar os presos e os julgarem eles próprios. E o governo sul-africano, diante dessa escalada de tensões, fez duas coisas. Primeiro, prenderam o organizador do protesto, alegando que era um ato de terrorismo, e o político da oposição, Julius Malema, em vez de se solidarizar, né, com os fazendeiros que sofreram um crime horrendo, diz que o governo é racista porque, se fossem negros, o governo iria reprimir os manifestantes. Aliás, que foram reprimidos. Ou seja, é uma salada. Não sei se acompanhaste, mas ouviste desse caso? Eu ouvi, só que eu não prestei atenção. Eu lembro de ter visto alguma coisa no Twitter em relação a isso. Né? Esse problema da África do Sul é um problema antigo.
que pelo que parece, não será resolvido assim tão cedo. Né? Já, se não me engano, há uns 3 anos, ou talvez 4 anos, né, que tem havido sucessivos ataques a fazendeiros brancos, né, estupros, violência extrema, tortura e tudo mais. E grupos como o do Malema, eles têm, na verdade, estimulado esse tipo de comportamento. É um grupo muito estranho, inclusive o nome eu acho o nome um bocadinho confuso, né? Eles se É confuso. autodenominam, né, que é lutadores pela liberdade econômica, E né? Werner, desculpa, sim, é mesmo isso, desculpa só te cortar. E uma coisa que o Malema fez neste incidente particular, que é extremamente perigoso, é o seguinte: os fazendeiros não estavam a protestar por um motivo racial, contra os negros, por exemplo. Estavam apenas a protestar porque aqueles criminosos, que por acaso eram negros, mas o problema é eles serem criminosos e terem matado o jovem, né? E que eles teriam sido soltos pelo tribunal. E o que é que o Malema faz? O Malema faz um ataque contra os fazendeiros por serem brancos, ou seja, ele como que simbolicamente justifica o crime e ataca as vítimas. Isto é, eu não sei, né? Não, ou seja, Não, mas pá, isso é consequência com esse discurso, é um discurso socialista, racializado, né, de que o branco é o opressor, o negro é inocente, então todo tipo de ações de negros contra brancos, ainda que sejam ações criminosas, passam a ser consideradas como ações legítimas, né, passam a ser consideradas como moralmente aceitáveis, né? Há uma grande relativização, né? Relativismo moral, relativismo ético por parte dessa gente. Você vê que quando um branco ataca, né? Inclusive faz ataques menores do que esses negros, esses grupos particulares têm feito, né? Vira um problemão, vira o novo sim, George Floyd, vira manchete, exato, exato. ficam a falar que o apartheid não terminou, Nelson Yeah, Mandela é um traidor é e todo tipo traidor, de sim. coisa. E veja que mesmo nesse caso aqui, por exemplo, quando surgiu, quando, aliás, não foram apenas brancos que ficaram indignados, muitos sul-africanos ficaram indignados porque foi um jovem de 21 anos que acabou a faculdade, estava a começar o seu novo emprego como assistente em uma fazenda e foi morto por nada. Simplesmente o esfaquearam, nem roubaram nada. Então, não é simplesmente uma questão de brancos se insurgiram. Mas, quando houve as pessoas que se insurgiram contra esse assassinato, algumas pessoas nas redes sociais postaram uma notícia de 2017 ou 2016 em que um fazendeiro, qualquer maluco, matou um dos seus empregados, o cortejou e atirou o corpo aos leões. Sim, é um crime hediondo e maluco. Mas, porém, é um crime isolado. Ele fez aquilo sozinho e escondeu. Não é uma coisa que, tipo, todos os fazendeiros na África do Sul estão secretamente a atirar os seus trabalhadores aos leões. Mas essa é a impressão que as pessoas querem dar. Tipo, fazer uma equivalência, né? Dizer, olha, vocês nos matam, então por isso também nós podemos vos matar. Sim, é para justificar. É justificar de qualquer forma, as suas condutas imorais. Sim, e veja que uma coisa que tens que é verdade é o seguinte: a questão do discurso socialista e comunista é muito importante porque é o seguinte: quando você habitua o teu cérebro a acreditar numa ideia idiota, o que é que você vai fazer? Vais começar a pegar todos os problemas e, e olhar utilizando aquele espectro, né? Uhum. É como quem diz, o homem está tão habituado a beber fino, a beber cerveja com aquele copo de fino, aquele dos alemães, que ele também bebe o café com aquele copo, depois bebe água com aquele copo, depois bebe, ou seja, é um instrumento Sim, mental para ver o mundo. Então, na lógica comunista,
há sempre opressor e oprimido. E se você não tem uma coisa, é porque o outro tem. Então, sim, hoje são esses fazendeiros que por acaso são brancos, por isso é fácil também ter aquele ódio automático racial, né? Esses brancos nos roubaram e tudo mais. Mas o que vai acontecer? Depois daquele branco já não estar disponível, qualquer outra pessoa que tiver alguma coisa a mais do que ele será a próxima vítima. E como, ou seja, e como o talento que você precisa para tomar, para tomar a coisa dos outros, não é o mesmo talento que você precisa para gerir as coisas, então vão se destruindo uma coisa após a outra. A lógica, é por isso que essa lógica revolucionária de luta de classes nunca acaba bem. Porque, ou seja, quando você acaba com o primeiro opressor, ele tem que procurar outro, porque o cérebro dele está habituado a pensar apenas em opressor e oprimido. Sim, ele para o próprio, é, é, inclusive, né? Inclusive, acaba acontecendo que quando os tais assumem o poder e destroem o tal opressor, né? Eles acabam estando numa situação, né, em que já não há inimigos disponíveis, e como eles perderam o opressor oficial, não sem opressor oficial, já não tem mais nenhuma justificativa para os próprios erros, para os próprios fracassos, eles tendem a criar outros inimigos, muitas das vezes dentro do mesmo grupo. Né? Se formos a ver, é o que ocorreu na União Soviética, né? após os comunistas tomarem o poder, né? aquela toda disputa do Stalin, Trotsky, aconteceu cá em Angola no 27 de maio, né? Sim, E se formos a ver ao longo da história da eles sempre se Revolução acusam uns aos Comunista, outros de serem burgueses. sim, acusam um a outro de serem burgueses, acusam um a outro de serem inconsistentes, acusam um a outro de não serem verdadeiros comunistas, e eles sempre acusam um ao outro, porque esse ciclo da luta de classe, né, que na verdade é uma forma de justificar todas as ações, né, todas as ações que vêm a ser tomada, legitimizar, né, tudo, tudo quanto for feito, né, para o bem e para o mal, né, sem o inimigo, sem o inimigo a nossa cola, sem o inimigo para atacar, tudo acaba por fazer sentido. Tudo acaba por, desculpa, fazer sentido não, tudo acaba por não fazer mais sentido, né? Porque se você não tiver inimigo e tiver a governar, tudo que você fizer de errado nesse comunismo não funcionar, né, e nunca É funciona, tua culpa. é tua culpa. Sim, é tua culpa. É você que escolheu mudar o Mas artigo você é a 9. vítima eterna. Estás a ver? Sim, sim, Se você é a vítima tá aí o eterna, por isso ponto. não pode ser a tua culpa. E tens que encontrar outro. Tendo encontrar outro, né? Você vai dizer que vai ser sabotado por alguém, inclusive, esse é o estado atual de Angola. Se formos a ver, Exato. desde 2017, quando o João Lourenço assumiu o poder, essa tem sido a narrativa que a narrativa principal, né, que domina a mídia, que domina o diálogo político, né, a discussão política em Angola. É que nós temos um presidente que tem vontade de mudar o país, mas esse presidente está a ser sabotado. Está a ser sabotado por indivíduos do mesmo partido que ele. Há uma, há uma, Sim, há uma uma luta conspiração interna nebulosa. no partido. Antes falavam da tal bicefalia, né, que era o José Eduardo, o fato de José Eduardo ser o presidente do MPLA e o João Lourenço ser o presidente da República, né, isso está a criar guerra no partido. Eles vão criando essa narrativa para cada vez mais justificar. E não, nós temos um presidente que é santo, que é imaculado, que é um enviado de Deus, que é o nosso salvador, que vai salvar o país. Mas nós temos marimbondos por aí que estão a sabotar todos os esforços do presidente da República. E, sinceramente, esse discurso vai reeleger João Lourenço em 2022. Sim, sim. É exatamente isso. Ou seja, isto não é um modo sério de encarar os problemas da vida.
Bom, falar de Angola seria, não temos tempo suficiente, já estamos 2 minutos acima do tempo. Seria muito difícil explicar isso no caso angolano, mas o caso sul-africano, apesar de ser muito complexo, mas tem alguns dados que permitem ter um bom exemplo. Que é o seguinte, né? Algumas pessoas justificam os tais ataques dizendo que os brancos roubaram as terras, né? E sendo gatunos, tudo é legítimo para os tirar de lá. Este é o discurso também que utiliza aquele molde de opressor oprimido, né? Branco opressor roubou as terras dos coitadinhos dos negros que não têm terras. E o que acontece nesses discursos é que você nota que a consistência interna daquilo que as pessoas falam é muito mais importante para essas pessoas do que os factos concretos. E no caso sul-africano tem alguns factos concretos que permitem dizer que eles querem resolver um problema que não existe. Lembra quando falamos da proibição do álcool, né? O Estado quer Sim. criar um problema, ou as elites querem criar um problema que não existe para, através desse problema, ganharem poder. Porque se você ver, primeiro, 3 dados interessantes. Primeiro, o Estado sul-africano possui mais terras do que todos os fazendeiros brancos somados. Acho que é 2 vezes mais terras ou um número igual. Então, se realmente a maioria negra da população precisa de terras para a agricultura, o Estado poderia distribuir essas terras, mas não distribui. Segundo, a agricultura, os agricultores de pequeno porte, né, que são na maioria negros, mas também, claro, tem alguns brancos também, mesmo os agricultores comerciais, os das grandes fazendas, alguns também são negros, mas é mais comum os brancos terem fazendas maiores, também porque também têm famílias menores do que os negros. Mas, enfim, os agricultores de pequeno porte, cuja maioria são negros, o seu número baixou de 2011 para 2016, a 2019, sabe de quanto? Diminuiu em 500 mil. Era quase 1 milhão e 200 mil agricultores, agora baixou para 700 mil. Então, o Estado tem terra suficiente para distribuir, a maioria negra, há uma diminuição de agricultores negros, ou seja, menos pessoas que precisam de terras. Então, por que é que se deve receber as terras dos brancos se ninguém está a precisar delas? E você tem terras o suficiente para dar a quem precisar. Então, não há que haver realmente um conflito de terra real, mas pela lógica, né, do opressor oprimido, torna o confronto de terra inevitável, pela lógica do discurso, não pela lógica dos factos. Sim, eu penso que o que eles querem, na verdade, é o que ocorreu em Zimbábue, né? Na Rodésia. Ai, que ocorreu em Zimbábue e na Rodésia, de expulsar os brancos, né, para eles tomarem as fazendas. Eu acho que o objetivo final é esse. Mas, é, mas o que nos garante, né, nós não temos nenhuma garantia de que após, né, caso isso aconteça, né, após isso acontecer, é, as fazendas continuem a funcionar e que isso não afete a economia. O caso do Zimbábue demonstra justamente de que medidas como essa, que são medidas autoritárias, são medidas que vão contra o próprio Estado de Direito, né, porque você está retirando de alguém a sua propriedade. Nós aqui não vamos discutir se os brancos são invasores, colonizadores, isso é uma longa história, né? E esse argumento não cola, na verdade não faz tanto sentido quanto as pessoas pensam, as pessoas desejam. Nós não temos, tudo indica, na verdade tudo indica de que vai ocorrer, caso isso aconteça, vai ocorrer o mesmo que aconteceu no Zimbábue. Na verdade, nem só no Zimbábue, o mesmo aconteceu em Angola. Em 75, quando o MPLA tomou o poder, né, implantou aqui o comunismo, e os brancos todos saíram do país, né? Antes da independência haviam em Angola empresas alemãs, inglesas, empresas americanas, né? Fábricas caminhão de ferro, tudo funcional.
Passou alguns anos, se não me engano, em menos de uma década, tudo começou a declinar. Né? Em Isso 90, foi um nos anos declínio quase 90, que instantâneo. sim, Sabes porquê? Sabes, desculpa te cortar, mas é só para um ponto de informação. Sabe por que é que o declínio normalmente é muito rápido e súbito? Porque é o seguinte, as pessoas que não estão habituadas a trabalhar, não está, isto não é uma questão racial, é uma questão de todas as raças que existem no mundo, que é o mesmo, por exemplo, aconteceu na Rússia. As pessoas que não estão habituadas a trabalhar, mas são movidos pelo espírito comunista de tomar os meios de produção, eles não percebem, eles nem sequer percebem aquilo que eles invejam. uhum, Porque é fácil você ter uma fazenda como objeto delimitado, você querer aquela fazenda. Mas aquela fazenda para existir depende de serviços anexos e companhias anexas, infraestruturas anexas, que não são diretamente propriedade da fazenda. Então, quando você toma a fazenda, o que é que os outros vão fazer? Aquelas indústrias anexas, eles vão achar que eles estão próximos e dão com o pé, sim, saindo. E até depois coisa você simples, fazendo, Samuel. mas ele agora é inútil. Assim, aquilo que você falar das empresas todas que estavam aqui, sim. Até coisas simples como gestão mesmo, tá vendo? Como gestão, é, porque o pobre, né? O pobre, o trabalhador, ele acha, né? Sobretudo se for socialista, ele acha que o diretor da empresa, que o executivo, que o tal burguês não faz nada, né? Que é um inútil, que é apenas uma figura simbólica, que não faz nada, que rouba todo o seu dinheiro, né? E ele supõe de que o gestor, o administrador da empresa, caso ele seja derrubado, que a propriedade, os meios de produção passem para o proletariado, como é o proletariado que faz tudo, né, supostamente, o proletariado vai conseguir gerir aquilo, quando isso não é a Sem verdade. saber que, sem saber que gerir uma equipe, gerir recursos e gerir um plano de ação é também um trabalho. E é um dos trabalhos mais difíceis que você tem. Sim, e talvez muito mais difícil, nós estamos a falar em termos assim intelectuais, em termos intelectualmente, muito mais difícil do que o trabalho o trabalho na fábrica, por exemplo, né? O trabalho da agricultura e outros tipos de trabalho, né? Coisas que eles não entendem. Então eles acabam por colocar pessoas em determinadas posições de chefia, pessoas que não tinham nenhuma capacidade para isso. Por exemplo, em 65, quando a independência de Angola, né, o nosso país não tinha quadros. Todos os quadros que estavam aqui, todos correram, né? Não, Porque não, calma. Nós tínhamos quadros. Quadros de marcador, mas precisávamos de quadros de madeira. essa é a questão. O país não tinha ninguém, não tinha pessoas capacitadas para gerir aquilo. Isso me lembra, não sei se viste, no mês passado ou no mês antepassado, o bispo de Kinshasa, o arcebispo de Kinshasa, esquece o nome do cardeal, ele fez uma homilha sobre isso. Ele disse, pô, nós decidimos, Olha, e isso está na página da Angola Conservadora. Da Angola sim, Pátria pela parte Conservadora. conservadora angolana, nós postamos isso. É, o incrível é o seguinte, ele disse que nós, antigamente nós víamos os brancos, eles andarem de carro, eles de luxo, eles no luxo, eles com grandes fatos, em posição de chefia. Nós achávamos que ser chefe, que estar em posição de destaque era somente aquilo, né? Que era somente aquilo que os brancos estavam a nos roubar o nosso direito de ter carro, de estar bem vestido, de viver no luxo. Mas nós esquecemos de que os brancos que estavam aqui trabalhavam e trabalhavam muito, e eles geriam as coisas, né? Eles botavam a máquina do país a funcionar. O problema é que quando eles todos foram embora, nós os expulsamos e nós tomamos o lugar deles, é que nós estávamos tão nós queríamos tanto luxo, que nos dedicamos tanto ao luxo, né, que nós esquecemos que nós tínhamos de trabalhar. O trabalho.
sim. O que acontece é Ou justamente seja, as isso. pessoas invejam, invejam os resultados do trabalho sem querer o trabalho. E voltando um pouco à questão do álcool, seria como você gostar do sabor do álcool, mas não quiser ficar bêbado. Não, meu senhor. É uma consequência material e inevitável. Bom, estamos já um pouco acima da hora, é 1h20. E eu só queria deixar uma pequena reflexão sobre, especialmente sobre esse tema da África do Sul, porque é que É, eu achei esse tema muito interessante, até visto como é que ok. nos levou a É, nós. Samuel, depois disso, pode me dar aqui um minuto? Sim, vou te dar um minuto, claro. Ok. Não se preocupa, eu não sou ditador ainda. Ah, Esperando um pequeno comentário sobre a situação seguinte. Por que é que eu achei que este acontecimento para esses horários é muito importante? Além do choque, né, das mortes que são cruéis, e eu acho que os ouvintes deveriam procurar essas fotos dos assassinatos, são cruéis, e das consequências políticas para o África do Sul, eu acho que em termos estratégicos para nós angolanos, é muito perigoso porque é o seguinte: antigamente, Angola, Zimbábue e África do Sul eram exportadores não só de comida como de agrícolas, né? Café, copra, borracha e outras coisas. Agora, isso era em 75 ou 70 nos anos 70. Agora, estamos em 2020 e o Zimbábue está falido e está em uma situação de fome crônica, né? Eles têm que agora aqui vender todos os minérios aos chineses simplesmente para comer. Moçambique está em situação também de fome crônica e tem aí uma rebelião islâmica. África do Sul, Angola, nem precisamos falar, né? Angola também está em situação, não estamos em situação de fome crônica ainda, mas somos importadores de bens alimentares quase que essenciais. Então, nestes todos os países, o único que era que produzia um excedente de comida era a África do Sul. Agora, se a África do Sul destruir a sua agricultura comercial por causa de um problema racial que não tem cabimento, então já não haverá na África Austral nenhum país que tenha um excedente agrícola para vender. Então seremos a África Austral toda, vamos depender de importação de comida. Isso é insustentável. Então isto é um quadro muito perigoso, no meu ver. Bom, tens aí o último minuto. sim, o meu último minuto aqui vai ser dedicado a uns são parceiros, que eu considero parceiros, né, que são da página, o pessoal da página do Quarto Mundo. Quarto Mundo é uma página brasileira, é uma página dedicada à produção de conteúdo conservador, é, mais voltado para o público nerd, né? Falam de filmes, desenhos animados, falam de quadrinhos, né? De HQs, coisas assim desse gênero, desse mundo. É, o pessoal da Quarto Mundo tem sofrido vários ataques dos chamados lacradores, né? Socialistas, progressistas, né? Tem sofrido todo tipo de ataque dos lacradores pela sua oposição à lacração, né? Ao progressismo que foi adotado, infelizmente, pela indústria cinematográfica, né? Hollywood, é, né? Nós estamos a ver nas férias, nos filmes, né? Que toda a indústria de entretenimento acabou, nos últimos anos, tem se esquerdizado cada vez mais e tem aproveitado os seus meios para propagar ideias e pensamentos que são nocivos, né? À própria sociedade, à própria civilização, né? Que são, na verdade, retrocessos, são verdadeiros retrocessos no ponto de vista civilizacional. E aí eles têm sido acusados, sobretudo, de racismo. Eles são acusados frequentemente de racismo, são chamados de racistas, né, porque eles se opõem ao Black Lives Matter se opõem a mudanças irracionais de personagem, né, de raça de personagem, só para agradar a militância do movimento negro, agradar a militância dos esquerdistas, do norte-americanos, do Black Lives Matter.
E eu gostaria de aproveitar essa ocasião. Eu sei que o Joker, que é o fundador da página, está me ouvir, né? Endossar aqui o meu apoio a essa página. Eu sou um seguidor dessa página há 2 anos, né? Desde que essa página foi fundada. Eu fui um dos primeiros seguidores dessa página. E, e eu penso que eu falo por todos os angolanos que seguem essa página, que são muitos, né? Se eu não estou enganado, o segundo maior grupo de seguidores da página é angolano, né? Que a página Quarto Mundo não é racista, não produz nenhum tipo de conteúdo racista, e que, na verdade, ela produz conteúdos que tanto negros como nós, tanto brancos, tanto pessoas independentemente da sua cor da pele, que têm mais de 2 neurônios no seu cérebro, né, que use a razão, que seja inteligente, que tenha um mínimo de leitura, é capaz de perceber como sendo razoáveis, como sendo inteligentes, né, e como sendo, acima de tudo, verdadeiros, né, e que são conteúdos que se enquadram com a realidade atual que nós temos vivido. Então, força aí para o pessoal do Quarto Mundo, né, eu falo em nome do pessoal daqui, do Instituto de Liberdade de Angola, né, que muitos de nós seguem a vossas redes sociais, né, e que Deus vos ajude nessa batalha contra os inditosos esquerdistas. É tudo aqui, Samuel. É uma página interessante, também eu vou seguir, mas eu só fiquei preocupado com uma coisa. Ok? Disseste que para as pessoas normais que têm 2 neurônios, pois não? Mais de 2 neurônios. Ok, mas para você ter mais de 2 neurônios, você tem que ter matéria cinzenta. Matéria cinzenta, não é matéria negra, não é branco, mas já é um caso suspeito. E a coisa que o esquerdista não tem. Tá bem, meu amigo. Bom, um abraço aí. Seguem a página Quarto Mundo, também segue a nossa página no Instituto de Liberdade de Angola e também a Sim, nossa comunidade Pátria Conservadora Angolana. E boa noite aí para todos. boa noite para todos. Deus abençoe a todos. E não esqueçam de semear, cada um de vós, as ideias da liberdade. Tenha uma boa noite. Tchau. Tchau, boa noite.